Oi, o meu nome é Rodrigo, mas se quiser pode me chamar de Roro, e esse deve ser, pelas minhas contas, o 17º vídeo que eu gravo, assim, depois de ficar um grande tempo longe do YouTube, como se nada tivesse acontecido. Mas finge que isso é só um detalhe e vem comigo, porque hoje eu quero conversar com você sobre aqueles momentos da vida que a gente precisa parar, largar tudo, respirar fundo e encontrar motivação pra continuar. Doriog. Esse canal aqui, por mais que tenha um monte de vídeo aleatório, sempre foi uma maneira que eu encontrei de falar sobre as minhas experiências, né? Como um bom millennial que eu sou, sempre conectado, sempre nas redes sociais, era muito natural vir aqui e falar sobre as coisas que aconteciam comigo, fazer piada, às vezes falar mais sério. E hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto sério, mas falar sem perder o bom humor, porque de triste já basta tudo o que tá acontecendo nesse mundo. Estamos em fevereiro, começo do ano, quer dizer que faz pouco tempo que a gente passou pelo Réveillon e toda aquela coisa de fechar ciclos, traçar metas, repensar como foi o último ano pra ver como é que a gente quer fazer no ano que vai chegar agora, né, 2019 no caso. Acontece que eu levei o último ano praticamente inteiro no piloto automático. Eu não tava vendo o caminho que eu tava seguindo, eu só tava indo pra frente, mas sem perceber o que eu tava fazendo. E assim os meses foram passando, daí a gente chegou nessa época de traçar as metas pra 2019 e eu percebi que nenhum dos objetivos que eu tinha pensado pra mim em 2018 eu realizei. Foi aí que eu senti a real batendo ali na minha vida e eu percebi que a minha vida tinha parado. Daí eu fiquei chateado, porque eu percebi que não eram só as minhas resoluções de ano novo que eu não tinha cumprido. Eu ainda tava no mesmo caminho, querendo as mesmas coisas como objetivo, mas nada aconteceu. E eram coisas bem palpáveis. Não tinha nenhum plano nas minhas resoluções de ficar rico da noite pro dia, sabe? Mas nenhum desses planos se concretizou e não foi culpa nem do destino, nem do acaso. Por mais doloroso que seja falar isso, a culpa foi só minha. Fazia um bom tempo já que eu ia só seguindo adiante, levando vários problemas, vários assuntos inacabados, puxando eles com uma cordinha assim nas costas, sabe? Mas isso é basicamente a nossa vida. Por mais paz e amor que você seja, por mais mãe natureza que tenha na sua vida, se você vive numa área urbana, se você vive numa cidade, provavelmente você tá passando por isso também. O problema, pra mim, foi que em 2018 eu me petrifiquei. E um dos motivos que me fizeram ficar assim foi que nesse ano eu senti na pele o que foi ter uma crise de ansiedade. É uma sensação que até hoje eu não sei descrever muito bem, eu sempre descrevo de uma certa maneira, mas não é a totalidade do que eu senti. Mas a impressão que eu tive foi que o meu peito tava tão pesado que tava me puxando pra baixo, sabe? Tipo estufado, um peso. E enquanto isso acontecia, eu tava suando frio, com o coração super acelerado, com dificuldade pra respirar, desesperado, e eu senti que eu fiquei tipo uma meia hora, assim, passando mal, aflito. Desde que isso aconteceu, eu procurei uma psicóloga, estou fazendo terapia, e ela me explicou que por mais que eu tenha sentido que isso durou muito tempo e que eu tivesse aflito porque eu não conseguia fazer aquilo passar, muito provavelmente o que eu senti durou cerca de 1-2 minutos, mas que o meu desespero naquela hora era tão grande que a minha percepção do tempo meio que se distorceu. Eu achei que eu vivia aquilo por muito mais tempo do que realmente aconteceu. Por ter procurado ajuda, ter procurado terapia já nessa primeira crise, não se repetiu. E inclusive eu descobri que o que aconteceu comigo foi muito leve. Tem gente que às vezes se deixa levar até chegar num nível muito maior que o meu e eventualmente vai acabar parando até no hospital. Nesse aspecto eu fiquei de boa até. Sofri aqui dentro do meu quarto de uma maneira controlada. Mas esse acontecimento foi o primeiro indício que me fez perceber que tinha alguma coisa errada com a maneira com que eu tava levando a minha vida. O que não é nenhum feito que eu atingi com exclusividade. A grande verdade é que a nossa geração, eu falo nossa, mas não sei qual é a sua idade, mas a minha geração tá doente da cabeça. Mas graças a esse surto que aconteceu, eu comecei a rever e repensar algumas coisas que eu estava passando. Basicamente isso é fazer terapia, na verdade. Mas essa não foi a minha primeira experiência com terapia. Ano retrasado eu já tinha procurado um psicólogo, mas depois de 1 mês de sessões, mais ou menos, foram umas 5 que a gente fez, o meu terapeuta faleceu. Que ele esteja bem, onde estiver, mas é bem cena de filme de comédia isso. Você vai lá, você procura ajuda, você começa a perceber que tem uma luz no fim do túnel, que você pode melhorar, daí, opa! Morreu! Psicólogos também morrem, quem diria? Mas daí eu fiquei alguns meses longe, sem procurar, porque é muito cansativo esse começo. Você meio que tem que falar muita coisa pra contextualizar a sua vida pra pessoa que tá te acompanhando. Então eu fiquei uns meses longe, mas depois desse episódio da crise de ansiedade, eu pensei, não,
eu sei o que aconteceu, vou procurar ajuda, fui atrás. Daí eu cheguei nessa minha segunda experiência com terapia e a gente já tá junto há uns 8 meses, mais ou menos. E tem sido muito bom pra aprender mais sobre mim mesmo. Eu diria até que é um processo quase como se eu tivesse pedindo desculpas e fazendo as pazes com o meu eu do passado que eu carrego aqui dentro, sabe? Antes dessa crise de ansiedade, eu sabia de todas as coisas que eu precisava fazer, mas a minha rotina era tão corrida que eu nunca conseguia dar tempo de tudo e sempre tinha uma coisinha ou outra que acabava ficando pra depois. Essas coisinhas foram se acumulando, foram crescendo, aquele efeito bola de neve, né? E daí eu comecei a não dar conta mais de resolver esses probleminhas. Comecei a ter medo de não dar conta, que é uma coisa extremamente normal nessa vida corrida que a gente leva. Só que, depois desse episódio, um caso curioso começou a acontecer comigo, que eu comecei a ter medo de sentir medo. Comecei a ter medo de passar por uma nova crise, de novo, sabe? Porque apesar de eu falar como eu me senti, quando eu falo, parece que não é nada demais, parece que eu não tô conseguindo transparecer o que eu senti. Sabe aquelas cenas de filme, assim, que tipo, as coisas aparecem na sua... Tipo, as pessoas aparecem, assim, falando você é isso, você tem que fazer aquilo, e tipo, meio com eco, assim. Tipo isso, só que com o coração palpitando, suando frio e pensando que você não sabe o que você tem que fazer primeiro e para... Ai... Vocês entenderam. Vamos voltar pro assunto principal desse vídeo, que é ter deixado a minha vida em pausa. Estava eu, na véspera de ano novo, de 2018 para 2019, indo pra mesma festa, no mesmo lugar, com os mesmos amigos que eu fui de 2017 para 2018. E daí, chegando lá, eu percebi, eu tive um estralo mental, tipo uma epifania. Eu me toquei que eu tava revivendo aquilo. E não era piadinha do tipo, oh, nossa, foi igual ao ano passado. Não. Eu tava revivendo aquele momento. Ano passado eu tava aqui, nesse mesmo canto, com as mesmas resoluções de ano novo, mas ao longo do ano eu acabei travando batalhas internas que não me deixaram focar no que eu tinha que fazer. Esse ano, cá estou eu aqui, esse sou eu pensando lá, né, no ano novo. Eu tava pensando, cá estou eu aqui, de novo, nesse mesmo lugar, sem novos objetivos na minha vida. Os meus objetivos ainda são os mesmos que os do ano passado, só que dessa vez eu não vou deixar nenhuma brecha pra não conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha dado um grande pause na minha vida. Como se eu tivesse pegado o controle, pausado, e todo o ano de 2018 foi um grande momento em que nada aconteceu. De uma maneira geral, se eu fosse olhar pra trás e olhar minha trajetória de vida, nenhuma conquista, nada significante, eu tava exatamente no mesmo momento de 2017, final de 2017. Ter percebido isso naquele momento da festa de ano novo, quando você tá meio bêbado, quando tá todo mundo falando de resoluções, de final de ciclo e blá blá blá, me fez ter vontade de pegar o controle remoto e dar play na minha vida, sair daquele momento em que eu tava parado, patinando no mesmo lugar. Desde que eu comecei a fazer terapia, eu percebi que existiam vários assuntos inacabados na minha vida e que eu meio que ignorava eles. Eu ia focando tanto em resolver um dia depois do outro, que eu meio que ignorei o meu passado e parei de pensar no meu futuro. Eu tava vivendo ali o diazinho, só. Tiveram algumas sessões da terapia, inclusive, que eu trabalhei com a minha psicóloga, o fato de ter desaprendido a sonhar. Eu não conseguia mais imaginar nenhum plano de futuro a longo ou médio prazo que fosse, e tudo que eu imaginava era tipo num campo de possibilidades que eu pensava que era tão irreal que eu não conseguia traçar nenhuma meta para realmente tentar atingir esse objetivo. Era como se eu tivesse extremamente acomodado com o que eu tenho hoje e não quisesse mudar, mas ficasse insatisfeito com o que eu tenho hoje e precisasse mudar. Conflitos internos, né? Como eu falei, a minha geração tá f***da da cabeça. Ai, meu Deus, eu falei palavrão. O YouTube agora não deixa mais falar palavrão. Mas enfim, o mais louco é que quando eu falo essas coisas em voz alta, parece não ser um grande problema. Ó, tadinho do menino que não sabe o que fazer no futuro. Mas quando você tá lá botando seus pensamentos pra fora, você vai dando pano pra manga e vai percebendo que tem muita coisa fora do lugar. No meu caso, eu tinha um TCC atrasado, um luto mal processado, pressão da família, cobrança de todos os lados. Era tanta coisa que eu precisava resolver, mas que por medo de falhar, por medo de não dar conta, por medo do próprio medo, que nem eu falei, eu acabei travando, eu acabei ignorando essas coisas e pausando a minha vida. E falar é muito mais fácil que fazer, mas daí a gente chega nesse momento em que hoje eu estou aqui, cansado de só falar e não ver acontecer. O grande problema é que eu não sei resolver essa situação, né? Se eu soubesse, eu já tinha escrito um livro de autoajuda, já tinha virado best-seller e eu tava milionário agora, mas infelizmente essa não é a realidade. Eu só sei que eu percebi que ficar parado não me leva pra lugar nenhum e que eu ainda tinha muita coisa incrível pra ver mais pra frente na minha caminhada. Mas que se eu ficasse mais tempo parado naquele lugar que eu tava, eu ia acabar perdendo. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu tenha cortado o cabelo bem curtinho assim, porque como uma boa cantora pop fazendo sucesso, eu decidi marcar uma nova era com um novo visual.
Será que vai dar certo? Mas enfim, eu não entrei em muitos detalhes pessoais porque eu não quis fazer esse vídeo ser sobre o meu umbigo, não é pra falar só sobre a minha vida, mas era pra tentar trazer essa conversa, um diálogo pra, quem sabe, trazer uma reflexão, caso você esteja passando por isso, se sinta meio assim, ou conheça alguém que se sente assim, pra poder parar pra repensar esse seu momento e quem sabe até te inspirar em seguir adiante. Porque hoje eu posso dizer que eu estou inspirado. Ah, você já aprendeu a sonhar? Trabalhei isso na terapia, eu não sei assim se vai acontecer mesmo, né? Mas o que importa é tentar. 4 anos atrás, em 2015, eu tatuei uma frase de um livro que eu gosto muito aqui no braço. Eu tirei ela um pouco de contexto, não vou negar, eu peguei ela lá do livro e eu ressignifiquei porque eu tava vivendo naquele momento. Mas que quando eu passo por situações como essa, eu reparo que eu fiz certo em ter tatuado aqui, Don't Panic, porque eu levo essa frase quase como um mantra. Don't Panic, em português, quer dizer não entre em pânico. Então respira, ergue a cabeça e fala comigo. Bora trabalhar pra fazer esse ano acontecer. Por hoje eu vou ficando por aqui, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado, mas não entre em pânico que logo logo eu tô de volta. Ou não? Será que eu fico mais 6 meses sem postar nada? Tô indo nessa, um beijo e tchau!